Capítulo 2. Nascido em Highbury, o Sr. Weston vinha de uma respeitável família que durante as últimas 2 ou 3 gerações havia crescido em nobreza e prosperidade. Recebera boa educação, mas como bastante cedo na vida conseguira certa independência, tornara-se indisposto para as atividades mais comuns às quais seus irmãos se dedicavam. Satisfizera seu temperamento alegre e sociável, engajando-se na milícia de seu condado, acabara por seguir a carreira militar. O capitão Weston era muito querido e, quando as circunstâncias de sua vida militar o levaram a conhecer a senhorita Churchill, de uma grande família de Yorkshire, ela apaixonou-se por ele e ninguém ficou surpreso, a não ser o irmão e a cunhada dela, que jamais o tinham visto e eram pessoas cheias de orgulho e importância, que se ofenderam com o relacionamento deles. No entanto, a senhorita Churchill já havia alcançado a maioridade e tornara-se responsável pela própria fortuna, embora sua nem se comparasse às posses da família, e não se deixou dissuadir. O casamento aconteceu para a extrema mortificação do senhor e da senhorita Churchill, que, em respeito ao apropriado decoro, cortaram relações com a filha. Foi uma união equivocada e não produziu muita felicidade. A senhora Weston deveria ter sido feliz, uma vez que tinha um marido cujo coração terno e temperamento meigo faziam-no sentir-se grato à esposa devido à grande bênção de ser amado por ela. Entretanto, ainda que essa senhora tivesse certa determinação, não era das melhores. Fora determinada o suficiente para agir conforme a própria vontade, em vez da do irmão, mas não o bastante para impedir-se de sentir um irracional arrependimento diante da irracional ira dele, nem para não ter saudade dos luxos de seu antigo lar. Viviam acima do que a renda do capitão permitia, porém a vida deles não era nada em comparação com a que ela levava em Enscombe. A senhora Weston não deixara de amar o marido, mas queria ser ao mesmo tempo a esposa do capitão Weston e a senhorita Churchill de Enscombe. Ao fazer aquele casamento que todos, principalmente os Churchill, pensavam ser tão maravilhoso para ele, o Sr. Weston acabou, na verdade, com a pior parte da barganha, pois quando sua esposa veio a falecer, depois de 3 anos de casamento, estava mais pobre do que antes e com um filho para criar. Contudo, ele não tardou a ver-se livre dos gastos com a criança. Depois da aproximação provocada pela doença prolongada da mãe, o menino promoveu uma espécie de reconciliação. Como o senhor e a senhorita Churchill não tinham filhos, nem nenhuma outra criança na família a quem se dedicar, ofereceram-se para ficar com o pequeno Frank, logo após o falecimento da senhora Weston. Com certeza o pai viúvo sentiu alguns escrúpulos e alguma relutância, mas depois de uma série de considerações, a criança foi confiada aos cuidados e à fortuna dos Churchill. Assim, o capitão ficou encarregado apenas de cuidar de seu próprio conforto e da própria situação como bem pudesse. Tornara-se necessária uma completa mudança de vida. Ele deixou a milícia e entregou-se ao comércio, uma vez que seus irmãos, já bem estabelecidos em Londres, proporcionaram-lhe uma boa abertura. Era uma atividade que exigia bastante dedicação. O Sr. Weston conservara uma pequena casa em Highbury, na qual passava a maior parte de seus dias livres. Desta maneira, entre uma atividade útil e os prazeres da sociedade, os 18 ou 20 anos seguintes de sua vida passaram rapidamente. Assim, acabou por conseguir alcançar uma boa situação, boa o bastante para garantir a compra de uma pequena propriedade próxima de Highbury, que sempre sonhara possuir, que lhe permitia casar-se com uma mulher sem dote como a senhorita Taylor, e viver de acordo com sua própria disposição amigável e sociável.
Havia algum tempo que a senhorita Taylor começara a influenciar os planos dele para o futuro, mas como não se tratava da tirânica exigência da juventude sobre a juventude, tal fato não abalara a determinação que o Sr. Weston tinha de não se casar enquanto não tivesse comprado Randalls. Essa compra ainda iria demorar um pouco, mas ele empenhou-se incansavelmente nesses objetivos até que os realizou. Havia feito sua fortuna, comprado sua casa e obtido sua esposa. Então, no momento, estava iniciando um novo período de sua vida, com toda a possibilidade de alcançar maior felicidade do que conseguira no passado. Jamais havia sido homem infeliz. Seu próprio gênio o protegera disso mesmo durante o primeiro casamento. Porém, o segundo iria demonstrar-lhe como poderia ser agradável uma mulher ajuizada, verdadeiramente afável, e dar-lhe a valiosa prova de que é muito melhor escolher do que ser escolhido, despertar gratidão do que senti-la. Ele precisava agradar apenas a si mesmo com a escolha, uma vez que possuía sua própria fortuna. Quanto a Frank, havia sido criado como herdeiro do tio e aceitara a situação de adotado a ponto de ter assumido o sobrenome Churchill assim que se tornou maior de idade. Portanto, era muito pouco provável que algum dia viesse a precisar da ajuda do pai, que, aliás, não se preocupava com isso. A tia era uma mulher caprichosa e dominava completamente o marido, mas não estava na natureza do Sr. Weston imaginar que qualquer capricho pudesse ser forte o bastante para afetar alguém tão querido, e acreditava ele que merecia ser assim tão querido. Via o filho uma vez por ano em Londres e tinha orgulho de Frank. Suas afetuosas referências a respeito dele, como sendo um jovem cavalheiro muito refinado, fizeram com que Highbury também sentisse uma espécie de orgulho. O filho do Sr. Weston era considerado suficientemente pertencente ao lugar para que seus méritos e perspectivas fossem de interesse geral. O Sr. Frank Churchill era um dos maiores orgulhos de Highbury e havia uma grande curiosidade em conhecê-lo. Mas tal interesse era tão pouco correspondido que ele jamais havia estado lá. Uma visita ao pai sempre fora mencionada, porém nunca realizada. Agora, depois do casamento do Sr. Weston, era esperado por todos que a visita, sendo uma gentileza necessária, finalmente aconteceria. Não havia uma só voz discordante a respeito, nem mesmo quando a Sra. Perry tomava chá com a senhora e a senhorita Bates, nem quando a senhora e a senhorita Bates retribuíam a visita da Sra. Perry. Afinal, chegou o momento em que o Sr. Frank Churchill estaria entre eles e a esperança cresceu quando se soube que escrevera para sua nova mãe por conta do matrimônio. Deste modo, por alguns dias, a cada visita matinal em Highbury, incluía algum comentário sobre a bela carta que a Sra. Weston havia recebido. Suponho que tenha ouvido falar da bela carta que o Sr. Frank Churchill escreveu para a Sra. Weston. Ouvi dizer que é uma belíssima carta, de fato. O Sr. Woodhouse falou-me sobre ela. O Sr. Woodhouse viu-a e disse que jamais leu a carta mais linda em sua vida. Sem dúvida, tratava-se de uma carta muito valorizada. A Sra. Weston havia, é claro, formado uma ideia favorável sobre o jovem cavalheiro e tamanha gentileza era uma prova irrefutável de seu grande bom senso, além de ser uma bem-vinda adição a todas as atenções e parabenizações que seu casamento recebera até então. Sentia-se mais feliz das mulheres e já havia vivido bastante para saber quanto devia considerar-se afortunada. Sua única tristeza era a parcial separação dos amigos, cuja amizade jamais esfriara e que, por sua vez, mal podiam suportar separar-se dela. Sabia que, de vez em quando, sentiriam sua falta em Hartfield, e era-lhe impossível não sentir dor quando pensava em Emma, insatisfeita ou entediada pela falta de sua companhia.
mas a querida Emma não era fraca e suportaria melhor sua situação que a maioria das jovens. Além disso, tinha o bom senso, a energia e o ânimo necessários para orientar-se bem e acertadamente através de pequenas dificuldades e privações. E também havia o conforto da pequena distância que separava Randalls de Hartfield, tão conveniente até para um passeio solitário de mulher, e do temperamento do Sr. Weston, que não se oporia a que elas passassem juntas metade dos serões da semana durante a estação que se aproximava. A situação da Sra. Weston trazia-lhe muitas horas de gratidão ao marido e apenas alguns momentos de saudade. A satisfação que sentia, e mais do que satisfação, seu alegre deleite eram tão grandes e evidentes que Emma, apesar de conhecer muito bem o pai, às vezes se surpreendia ao vê-lo capaz de ainda sentir pena da pobre senhorita Taylor, depois que a deixava em Randalls, rodeada por todo o conforto doméstico, ou quando após uma visita a Hartfield, eles a viam ir embora na sua própria carruagem, acompanhada de seu atencioso marido. Jamais a viam partir sem que o Sr. Woodhouse suspirasse e dissesse: "Ah, pobre senhorita Taylor, ela gostaria tanto de ficar aqui." Para ele, não havia como recuperar a senhorita Taylor, nem como deixar de sentir pena dela. Todavia, poucas semanas mais trouxeram algum alívio para o Sr. Woodhouse. As felicitações dos vizinhos cessaram. Ele já não era obrigado a demonstrar alegria por um acontecimento tão triste, e o bolo de casamento, que havia significado enorme sofrimento para ele, fora completamente comido. Seu estômago não suportava nada tão gorduroso e não acreditava que outras pessoas pudessem ser diferentes dele. O que era prejudicial para ele, considerava imprestável também para todo o mundo. Havia tentado de todas as maneiras convencê-los a sequer fazer o bolo de casamento, e quando vira que seus esforços eram em vão, tentou impedir, com igual empenho, que qualquer um o comesse. Dera-se ao trabalho de até mesmo ir consultar a respeito o Sr. Perry, o farmacêutico, um cavalheiro inteligente, cujas visitas frequentes significavam um dos confortos da vida do Sr. Woodhouse, e uma vez solicitada sua opinião, ele não tinha como deixar de reconhecer, embora parecesse um pouco contrariado, que realmente o bolo de casamento poderia fazer mal a muitas, quem sabe a maioria das pessoas, a menos que fosse consumido com moderação. Diante de tal opinião que confirmava dele, o Sr. Woodhouse teve a esperança de influenciar todos os visitantes dos recém-casados, mas ainda assim o bolo foi comido e não houve descanso para os nervos dele até que finalmente acabou. Um estranho boato corria por Highbury, afirmando que todos os pequenos Perry tinham sido vistos com uma fatia do bolo de casamento da senhorita Weston, porém o Sr. Woodhouse jamais acreditou nessa maledicência.